Capítulo 13. E mande 3 porções de carne de porco, junto com um assado grande e 2 taças pequenas de vinho, Nua mencionou de passagem enquanto fazia o pedido para si mesma. O príncipe sentou-se ao lado dela e concedeu-lhe o privilégio de fazer os pedidos imediatamente depois dele. Ele tinha uma expressão agradável e, até certo ponto, era até agradável de se olhar. Ele tinha um ar genuíno e tranquilo, comportava-se como um nobre, com as costas eretas, e à medida que a música começava a diminuir e o entretenimento se transformava em conversa, Nua aprendeu muito, e eles conversaram sobre assuntos casuais por algum tempo antes de se aproximarem dos assuntos que despertavam o interesse de Nua. Então, para responder à sua pergunta, Príncipe Rajen, estou aqui porque o Oeste ficou sem guerras para lutar, todos os meus inimigos estão mortos, ou passarão o resto da vida desejando estar. O que uma pobre e solitária capitã de uma unidade mercenária deve fazer quando não há guerras para lutar? Ela deu um suspiro martirizado, claramente exagerado, e se inclinou um pouco em sua direção. Ela ignorou o modo como os olhos dele desciam para o topo dos seus seios. Ok, então agora eu tenho certeza. Eu sou o tipo dele, pelo menos em parte. Bem, isso faz sentido, mas quão boa você é? Perguntou o príncipe Rajen, provocando um sorriso em Nua. Meu senhor, sua espada é cara? Perguntou Nua enquanto olhava para a lâmina ao seu lado. Muito bem, para a maioria dos padrões, é puramente cerimonial, mas é feito de oricalco. Por quê? Perguntou ele, inclinando a cabeça ligeiramente. O sorriso de Nua não vacilou. Vou fazer uma aposta do tipo que só pessoas como nós podem fazer. O príncipe trocou um olhar com sua companheira e, quando a sugestão de uma aposta chegou à mesa, o silêncio caiu e olhos curiosos se voltaram para o príncipe e a capitã. Simples, se eu puder destruir sua espada, com nada além das minhas mãos, você permite que meu pequeno bando elimine um dos pequenos grupos de bandidos que suas milícias locais não conseguiram combater, Nua propôs com seu sorriso educado e impassível. Ele a olhou com ar de dúvida, murmúrios percorreram a mesa, e se você perder? Perguntou ele. Ela sentiu os olhos dele percorrerem seu corpo de cima a baixo, e ele não estava sozinho fazendo isso, os olhos de sua companheira brilhavam de malícia. Uma coisa é aprender sobre uma região de pervertidos, outra completamente diferente é conviver com eles, pensou ela, guardando para si o bufo rude e irônico. O que você gostaria? Perguntou Nua, estendendo as mãos à sua frente sobre a mesa no momento em que os criados começavam a servir os pratos de comida em bandejas de prata. Sua submissão, é um prazer ver pessoas capazes aos meus pés. Todo príncipe precisa de talento para governar, e mesmo que você fale nisso, acho que sou um bom juiz de valor, ele disse com a voz grave e autoritária de um nobre. Nua se levantou e estendeu a mão para pegar a espada. É uma pechincha, majestade. Apostas eram feitas de um lado para o outro da mesa. O príncipe esboçou um largo sorriso ao tirar a espada do cinto e apontar para cima. A espiga era ornamentada, bela e claramente não destinada a uso urgente. A guarda era de metal fino com curvas ornamentais e padrões espiralados de folhas douradas brotando de uma série de videiras. De forma alguma isso pode ser usado em uma emergência. O maldito cabo atrapalharia. A lâmina tinha uma tonalidade esverdeada, típica de oricalco forjado, porém, tinha um tom acinzentado no centro que atraiu seu olhar crítico. Força inanimada, ela sussurrou a arte marcial e respirou fundo. Nua segurou a lâmina baixa, à frente do corpo, e então levou a mão esquerda à ponta. O silêncio reinou. Dezenas de pares de olhos observaram enquanto sua mão se fechava em torno da ponta. Nua sentiu os nós dos dedos de cristal de sua mão injetarem poder nos segmentos. Craque. Nua largou a primeira peça. Craque. Nua deixou cair a segunda peça. Craque. Nua deixou cair a terceira peça. No final, sua mão esquerda quebrou a lâmina em 6 pedaços, cada um dos quais caiu na mesa com um estrondo que ecoou pela sala, e quando ela terminou, devolveu a lâmina ao príncipe e disse: "E essa era apenas minha mão esquerda, príncipe Rajen." Ela sentou-se em silêncio, ergueu o copo e tomou um pequeno gole. "Eu venho de uma terra onde a guerra terminou e vim procurá-la aqui. Pegarei o punhado quebrado e o forjarei em uma arma. Alguns de vocês provavelmente já me viram quebrá-los pessoalmente, e eles eram apenas propriedade. O que farei com as ameaças àquele que detém meu juramento?"
Ela permitiu que o brilho dourado preenchesse seus olhos, e ele não desapareceu até que o príncipe Rajen falou. Você ganhou a aposta. Como chama sua companhia, Capitã Ivanor? Perguntou o príncipe Rajen, ainda olhando para o pedaço da lâmina quebrada que jazia em uma pilha decepcionante a poucos centímetros do seu prato. Nua juntou as mãos serenamente à sua frente enquanto seu prato era colocado à sua frente. Breakers, príncipe Rajen, pode nos chamar de Breakers, ela respondeu, mantendo seu senso de ironia sob controle com cada fibra de seu ser, enquanto apreciava sua refeição ao máximo, junto com a companhia surpreendentemente agradável do príncipe e sua amante. Para a surpresa de Nua, ela era uma elfa-demônio, com olhos grandes e pálpebras pesadas, que ela abaixava levemente sempre que alguma insinuação vaga era proferida por ela ou por seu príncipe. Falava com uma voz baixa e rouca, que parecia ser sua entonação natural. Ela exalava sensualidade a cada gesto. E mais de uma vez Nua se perguntou por que ele se dava ao trabalho de olhar para ela. Então sim, Lady Sobela, viajei bastante pelo oeste, mas de forma alguma vi tudo. Não vou estragar esta refeição adorável descrevendo as coisas terríveis que a guerra trouxe consigo, mas... Nua ergueu um dedo em advertência. Ela fez algumas coisas boas que nunca esquecerei, forçou as pessoas a serem quem realmente eram, boas e más, um homem que nunca esquecerei. Ela se virou por um instante, perdendo-se em um momento de melancolia. Um homem que nunca esquecerei, abriu mão de tudo que amava, de tudo em que acreditava, para fazer a coisa certa por mim. Ele conseguiu ser quem sempre deveria ser, mas um sistema ruim o tornou pior, e cego ao que estava errado. No final, custou-lhe a vida. Naqueles tempos difíceis, ninguém estava limpo, foi um alívio. Por um tempo, viajar em relativa paz novamente. Seu sorriso se animou quando ela se dirigiu à elfa-demônio, que em seguida se inclinou sobre o corpo do príncipe e apoiou o cotovelo na mesa. Ela colocou a cabeça na palma da mão e sussurrou roucamente. Então, em todo esse tempo e viagem, você aprendeu mais sobre as artes de fazer amor? Eu me pergunto, como isso difere no extremo oeste daqui? Nua olhou para o príncipe, que não pareceu se importar nem um pouco com a pergunta, tendo decidido que a vista era maravilhosa demais para reclamar. Considerando o modo como seus olhos iam da esquerda para a direita, sua excitação era palpável, e quase ria de seu entusiasmo juvenil. Apesar de toda a sua nobreza e status, ele é definitivamente um jovem macho. Nua deu uma mordida na carne de javali e soltou uma risadinha antes de pegar o vinho novamente. Eu não sei, não tive amantes aqui, pelo menos ainda não. Ela engoliu o vinho com um gole mais longo e profundo do que o normal. Sobela fez um pequeno beicinho, mas certamente a vida que você teve no oeste não a privou de todos os prazeres íntimos. O mais agradável da guerra são todas as coisas divertidas depois da vitória. Porque, quando o príncipe Rajen voltou para mim depois de derrotar uma tribo de centauros que estava saqueando algumas de nossas terras, precisei de nada menos que 2 outros membros de seu harém comigo para satisfazê-lo. As pessoas no oeste são tão vigorosas? A pergunta parecia tão inocente, apesar da natureza dela. No entanto, Nua fechou os olhos e enfiou a mão direita por baixo da mesa, onde se apertava contra suas memórias. Não, ela não quis dizer isso. Aqui não é a teocracia. As coisas são diferentes aqui. Seja qual for a vida dela, ela não é uma vítima e também não me vê como uma. Eles estão apenas mais à vontade, com lascívia. Ela não quer fazer mal a ninguém. Nua desviou o olhar e acariciou o queixo com a mão esquerda enluvada, fingindo estar pensativa enquanto exigia que seu corpo não suasse. Grata por o tremor de sua mão direita não poder ser visto, ela finalmente respondeu. Sim e não, Lady Sobela, é menos aberto, em alguns lugares, do que aqui no leste, mas aqueles que se unem como amantes, o fazem com uma intensidade ardente que desafia a imaginação. Na grande guerra que deixei para trás, havia um casal de amantes que incendiou cidades inteiras juntos. Ouvi dizer que eles consumavam sua paixão enquanto as cidades queimavam, para ver se conseguiam criar mais calor entre si do que o fogo que consumia o que conquistaram. Eles compartilhavam inimigos, lutas, dor e paixão, e pelo que ouvi antes de partir, não se separaram por mais de 1 ou 2 dias por ano nos últimos 12 anos. Nua riu calorosamente. Espero que a Salvadora das Trevas não se importe quando, ou se, descobrir meus pequenos enfeites, enfeitados ou não.
eles tinham os olhos e ouvidos do príncipe Rajen e da senhora Sobela. O que provocou tanta ira? Ele perguntou com interesse profissional e uma sobrancelha erguida. Bem, entenda que eu não estava presente quando aconteceu, mas vi a cidade onde aconteceu. Tudo começou quando eles foram finalmente responsabilizados, na mente dela, por matar uma prostituta de quem ela gostava. Em menos de 2 anos, o país deles deixou de existir. As paixões do Oeste costumam ser menos abertas, mas, isso porque, quando liberadas, não há limites que nós, do Oeste, não iremos, para conseguir o que queremos. Kaiji e Priceles pararam de se encarar e se concentraram nos pratos no chão à sua frente. Isso é carne de verdade, Lady Solution? Kaiji mal podia acreditar no que via, mas seu estômago acreditava, sem sombra de dúvida, rosnava para ela, irritado, mordia-a, exigindo que ela comesse. Ela sentiu vontade de chorar ao abaixar o rosto para cheirá-lo, inalando o doce aroma de algo que jamais imaginara que voltaria a provar. Suas orelhas se contraíram animadamente enquanto ela olhava para o servo livre da patroa. Solution tinha seu próprio conjunto em uma mesa onde ela se acomodou, lambendo os lábios no assado sangrento e na porção de carne que Nu havia enviado para ela. Priceles olhou para o que a criada que a havia cobiçado havia colocado no chão. É de verdade, não pode ser para mim? Não pode ser. Será que isso é uma pegadinha, algum tipo de erro? Serei punida pela patroa se comer, ela se perguntou, e um gemido de confusão e medo escapou, apesar de seus lábios estarem bem fechados, mas seu estômago estava tão irritado com ela quanto o de Kaiji. O cheiro parecia acariciar seu nariz como se ela fosse um animal de estimação favorito, chamando-a para perto dele. Podemos comer isso? Perguntou Kaiji desesperadamente, enquanto se sentava de pernas cruzadas diante das fatias cobertas com um molho rico e escuro, ao lado das quais havia vários vegetais pequenos e um pouco de pão quente e recém-assado. Ela olhou consternada para a taça de madeira com vinho. Em transe, Kaiji estendeu a mão para tocá-la e a levou até o nariz para inalar a fragrância. Segurando-a na mão, ela a puxou para o peito e a abraçou enquanto esperava que Solution lhe desse permissão. A Solution as manteve ali, apreciando o desespero e os rosnados raivosos de suas barrigas mal cheias. Ela abriu seu sorriso monstruoso para elas, lembrando-os novamente de que não era humana, como se pudessem ter esquecido o medo. Quando eu terminar, ou vocês comem e bebem o que sua senhora lhes deu, ou eu como, bebo e depois as castigo por recusarem a generosidade dela. Entendido? Escravos? Elas se prostraram instantaneamente, com Kaiji tendo apenas uma fração de segundo para colocar a xícara no chão antes que elas se rebaixassem sem hesitar diante da professora de sua senhora. Nós entendemos, nós obedecemos, Priceles disse instintivamente, respondendo pelas duas. Ótimo, respondeu Solution, pegando o assado e colocando-o no peito, onde foi absorvido. Ela as observou permanecerem naquela posição humilde, e a vontade de brincar com elas lhe veio à mente. Ela se levantou do assento, aproximou-se e ajoelhou-se diante de Priceles. Levante a cabeça, escrava. Priceles obedeceu, levantando-se apenas o suficiente para olhar para o monstro disfarçado. Solution pegou um pedaço de carne entre o polegar e o indicador e estendeu. Mostra a língua, ela ordenou e, com os olhos trêmulos, Priceles obedeceu. Solution colocou a carne na língua. Priceles, no entanto, não puxou a língua para trás nem a comeu, apenas esperou. Agora, consuma, Solution ordenou. Você sabe por que sua senhora me chama de professora e me tem em tanta estima? Solution riu enquanto observava a escrava engolir e colocar a língua para fora novamente para mais uma mordida. Priceles balançou a cabeça freneticamente. Porque eu a ensinei a torturar sua primeira vítima, eu a fiz esfolá-la viva. Oh, era um dia maravilhoso perto do fim da guerra. Ela queria algo de mim, e queria vingança contra outra pessoa, por devorar seu povo. Mas eu queria algo dela, eu queria sua alma. Priceles mastigou rapidamente e engoliu, colocando a língua para fora, retirando-a quando permitido. E apesar da história horrível que Solution lhe contava, entre cada palavra, ela pensava consigo mesma: esta é a melhor refeição que já comi. Então é este o gosto da carne quando não está podre? Então isso é gentileza de quem me nomeou? Será que este monstro está falando a verdade? Talvez, eu não sei.
Ela se perguntou enquanto Solution chegava à parte da história em que Nua esfaqueava uma mulher no coração até seus braços mal conseguirem se mover. Quando Solution terminou de contar a história que fez a escrava tremer de medo, ela disse: "Sente-se e abra a boca." Priceles obedeceu, e Solution pegou o vinho e colocou um dedo sob o queixo dela, perto da garganta, forçando-a a inclinar a cabeça para trás enquanto experimentava o vinho pela primeira vez. O líquido rico e escuro correu por sua língua em uma explosão de sabores doces e amargos, que ela engoliu com alegria, e para evitar engasgar, e soltou um gemido frustrado quando o fluxo parou. "Lamba tudo", ordenou Solution bruscamente. A língua já estava funcionando antes mesmo da frase ser completada, e a ordem nem era necessária. Priceles praticamente se jogou. Kaiji se esforçou para suportar a alimentação vergonhosa. "Eu não sou um animal." Ela queria gritar para o monstro, apenas para ser lembrada a cada toque. "Sim, você é." Enquanto o guarda-costas de sua dona continuava contando histórias sobre a senhora nua que a gelavam. "A senhora é assustadora, fria, mas ela ainda não nos quebrou, nem nos machucou, pelo menos não Priceles, e até mesmo a mim, foi só um pouco, mas também não sinto que o monstro esteja mentindo, mas me alimentar com isso, será que é um mal-entendido, afinal? Será que isso é só uma armação antes de uma queda?" Kaiji se perguntou, e então mal conteve o bufo desdenhoso. "Nem eu nem Priceles podemos cair muito mais." Quando a última refeição maravilhosa e o último vinho terminaram, Solution se levantou e olhou para elas como uma cobra olha para um pássaro ferido. "Que lição você aprendeu com aquela pequena aula de história sobre minha aluna?" Kaiji respondeu imediatamente: "A única lição que ela sabia ser verdadeira, sem sombra de dúvida, se obedecermos e nos submetermos sem hesitação ou engano, e dermos a ela exatamente o que ela quer, estaremos seguras." "Boa resposta, vão vocês duas, voltem para seus cantos, continuem trabalhando e fiquem quietas enquanto eu leio." Solution riu e voltou para a cama, abrindo seu livro novamente no momento em que terminava de dissolver o resto da mão esquerda de Nua e começava a comer a refeição que Nua lhe enviará. "E, o que você acha do leste, até agora?" perguntou o príncipe com interesse ainda maior, inclinando-se em sua direção, tão perto que, mesmo com seus sentidos humanos menos aguçados, ele certamente conseguia sentir o cheiro natural de almíscar de Nua. Nua ergueu os olhos por um instante e então se virou para encará-lo de frente. Não se moveu em busca de qualquer intimidade além do espaço fechado. Há uma honestidade absoluta nisso, desprovida de desculpas, sem esconder nada. Seus escravos são escravos porque são escravos, perderam uma guerra, ou se endividaram, ou cometeram algum crime. Não há mentiras sobre eles serem diferentes, exceto pelo infortúnio. Você é franco em seus desejos, e mesmo ao quebrar os escravos comestranos que comprei, eles me atacaram claramente. A franqueza de suas paixões não é perturbadora, mas é novidade. Vai levar algum tempo para se acostumar, mas, se quer minha opinião sincera, eu gosto daqui. Há uma integridade nesta existência que falta em minha terra natal." Todos na mesa, depois de ouvir o estrangeiro elogiar seus costumes, ergueram seus copos em sinal de alegria e beberam com grande entusiasmo. O príncipe, porém, franziu a testa. "Seus elogios me agradam, Capitã Avenor, mas as coisas são assim porque a vida aqui é muito difícil para muitos. Vivemos na fronteira do Império Tlaumo do Triunvirato. Todo ano eles escolhem uma cidade para recrutar gado, de algumas centenas a alguns milhares. Certa vez, na época do meu tataravô, eles exigiram 30.000 vidas em um ano. Uma cidade inteira teve que ser saqueada para atender à demanda." Nua abaixou o rosto em solidariedade e colocou a mão no pulso dele, esfregando-o suavemente. "Entendo. Então você não tem tempo a perder com a clandestinidade, já que viver na sombra da morte sempre pode acabar. Lutei contra alguns Devor no oeste, no reino dos Minotauros, matei alguns de seus ceifadores. Entendo por que você se esforça para aproveitar cada dia ao máximo." "Sim, a qualquer dia. Até mesmo um príncipe pode descobrir que sua cidade pode estar condenada, e seus vizinhos virão destruí-lo, para que ele e todo o seu povo sejam entregues como oferenda. Isso é obviamente raro, mas algumas centenas ou alguns milhares ainda significam que estamos em conflito constante. Quase invejo o oeste, por saber que viverão o suficiente para permitir que suas paixões fervam sob a superfície."
O príncipe Rasgen afastou o pensamento vigorosamente. Perdoe-me por trazer um assunto tão sombrio para uma noite tão maravilhosa. Venha à minha casa amanhã como minha convidada. Eu lhe darei os detalhes de que precisará, pelo trabalho que ganhou com nossa pequena aposta. Nua pegou seu copo e o estendeu diante dele. Farei isso, príncipe Rasgen, ao início de uma parceria maravilhosa. Para novos começos, Lady Sobela acrescentou com sua voz rouca, em uníssono com o príncipe. E eles trouxeram seus vinhos ao mesmo tempo, para encostar suas taças nas de Nua com um delicado som de tinido, que deixou Nua pensando apenas uma coisa: missão cumprida.